de Coimbra. O professor Norberto Santos é doutorado em Geografia Humana e é professor catedrático do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território, onde coordena o Grupo de Investigação Turismo, Património e Território. Tem desenvolvido os seus trabalhos de investigação, especialmente na área do lazer, mobilidades e desenvolvimento, turismo e planeamento, turismo gastronómico, turismo cultural e urbano, e tem diversas publicações, diversa investigação e produção científica na área do turismo e do lazer. E, portanto, é para nós uma honra ter como convidado para esta lição inaugural do professor Francisco Ramos, como já referi, que foi o fundador dos ensinos da Universidade de Évora, um dos fundadores, o professor Norberto Nunes Santos, que irá abordar o tema a relevância do território no lazer e no turismo, efeitos da pandemia na visitação turística. Obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite e o palco virtual agora é todo seu, estimado professor. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, um cumprimento especial a todos os presentes. Já vi que são muitos, o número que aqui está é 95. Estou verdadeiramente admirado com a quantidade de pessoas que estão aqui. Não é costume estar tanta gente, de facto, mas é um prazer imenso estar aqui. Foi um prazer também ter aceitar o convite da minha querida colega professora Noemi Marujo. Estou aqui a ver algumas caras conhecidas. Não vou nomeá-las todas para não deixar ninguém para trás, porque de facto há aqui muita gente conhecida. Também de Angola, estou a ver que há aqui alguns conhecidos de Angola, que têm estado também um bocadinho por aqui também por Coimbra, e é sempre um prazer e para além do prazer é uma honra estar numa lição inaugural que tem por referência o professor Francisco Ramos. Ouvi agora que a sua filha está connosco, um cumprimento especial também para ela, e iria fazer então uma breve perlenga, se assim quiserem, para isto não ser demasiadamente pesado, espero que não seja, mas como há aqui uma lição inaugural, acho que é preciso algum elemento formal, também respeitar esse elemento formal, e para facilitar um bocadinho estas questões, eu iria apresentar algumas imagens, um PowerPoint, que é o que nós usamos muito, cada vez mais todos nós usamos essa forma de estar, às vezes é um bocadinho complicada, mas neste âmbito acredito que seja a forma mais interessante. Agradeço que não tenha sido através do YouTube, porque através do YouTube, de facto, quem está deste lado não consegue ver ninguém, o streaming fica completamente invisível para quem está presente, assim pelo menos durante um bocadinho, e aqui e ali consegue-se olhar para os olhos das pessoas, embora nesta perspectiva longínqua que temos aqui. Então eu iria falar um bocadinho daquele tema que a professora Noemi referiu, que é um tema que me tenho debruçado um pouco ao longo dos últimos tempos, embora eu seja de Geografia, tenho trabalhado muito mais no âmbito do turismo, dos lazeres e do turismo, mas também puxando um bocadinho sempre o lastro para o território, e esta referência do território está sempre presente. Claro que eu estou a falar para uma escola de Sociologia, onde a Sociologia é muito importante. Eu estou numa escola de Geografia, as duas escolas valorizam com muita relevância o turismo, a Sociologia e a Economia, a Sociologia e a Geografia são duas escolas que dão muita importância ao turismo, tal como a Economia e a Gestão, mas de facto eu julgo que podemos complementar muito bem estas leituras. Então, se me permitisse, Sra. Professora Noemi Marujo, iria fazer um compartilhamento do ecrã, se entender adequado, eu iria tentar fazer esse compartilhamento do ecrã, obrigado, e iria então mostrar aqui algumas imagens para tornar então um pouco menos agreste um discurso que é sempre um bocadinho difícil quando estamos a esta distância, é um bocadinho mais fácil quando estamos olhos nos olhos, porque uma pessoa sempre pode ver melhor uma reação aqui
e poder desde logo um comentário ou uma troca de ideias que estão, de qualquer forma, também completamente à vontade. Se a professora Noemi me permitir, estão completamente à vontade para ir fazendo as intervenções que acharem adequadas. Então, vou tentar não começar a falar demasiadamente depressa, que é um problema que normalmente me acontece, ou melhor, que é algo que me acontece normalmente, falar demasiadamente depressa. Vou tentar estabilizar um bocadinho os processos, de forma a estar um bocadinho mais calmo na forma como vou expondo, porque é relativamente complicado. Então, eu vou compartilhar o ecrã, se me permitem, vou fazer aqui só um bocadinho para poder colocar e fazer o compartilhamento do ecrã. Compartilhar, está aqui. Okay. Então, eu julgo que estarão a ver, ou não sei, ou brevemente. Ok. Pronto, eu fui buscar a informação que a professora Noemi teve o cuidado de colocar online, que nos permitiu o acesso a esta lição inaugural. É uma lição inaugural, como foi dito, que homenageia um grande investigador da Universidade Portuguesa, o que é um elemento importante também para os alunos, ir recordando a presença de pessoas que foram investigadores que abriram caminhos, que valorizaram formas de ler e de ver que muitas vezes estavam ainda por desbravar. Então eu iria falar desta temática, como já foi dito, da relevância do território no lazer e no turismo, efeitos da pandemia na visitação turística. Vamos lá ver se eu consigo dar aqui um toquezinho com algum jeito nestas temáticas. Não é que eu falo muito destas questões, mas de facto estas questões são questões que estão tão na berra que uma pessoa, quando não fala, até se pensa que, ou melhor, não se pensa, mas logo se vê que as pessoas parecem não estar interessadas. Não é o caso, uma pessoa não falar não quer dizer que não esteja interessada. Às vezes o interesse tem a ver precisamente com o facto de se ouvir tanto que uma pessoa quer deixar de ouvir, mas de qualquer forma nestas temáticas importa valorizar um bocadinho estes elementos. Então, eu vou tentar valorizar elementos que têm a ver com esta temática do território, com o tema do território, fazendo referência a questões que passam precisamente por uma diversidade de nomenclaturas, se quisermos. O lugar vai estar presente, a paisagem vai estar presente, o terroir vai estar presente, o território, enquanto território, vai estar presente. Não vou explicitar aqui, porque não é o tempo certo, obviamente, nem o lugar para fazer explicitações em termos de diferenciação de uns para os outros, mas tentar ir encontrar aqui uma cola que possa juntar estes conceitos e ligá-los precisamente àquilo que é o conceito fundamental que nos trouxe aqui hoje, que tem a ver com a valorização do turismo, dos lazeres e do turismo. Então, eu iria começar a partilhar aqui 2 ou 3 ideias, e isto é sempre um risco, uma pessoa dizer que numa perspectiva socioantropológica, numa escola onde a antropologia é tão importante, mas arrisquei-me um bocadinho a fazer estas referências. Mas quando se fala nesta perspectiva socioantropológica, o turismo normalmente exprime esta ideia, que é uma ideia tríplice, em termos de procura. Normalmente tem a ver com a procura do lugar. Nós temos muito presente esta ideia de que o lugar é fundamental. A procura de nós mesmos, ou de cada um procurar em si mesmo aquilo que é, efetivamente, e a procura do outro. E esta ideia da procura do outro é extremamente importante. Portanto, este triângulo, se quisermos, este triângulo é um triângulo fundamental quando se fala em turismo, na vertente da procura turística é fundamental. Claro que as referências são referências que também têm a ver com outros elementos que são também da oferta. Não falarei já disso, mas falarei talvez um bocadinho adiante desse outro elemento. Estas referências são referências que têm muito a ver com esta lógica do exotismo dos lugares.
que é de facto pertinente e importante nesta questão da socioantropológica, o exotismo dos lugares, esta procura de sentido e a procura de novas formas de sociabilidade estão cada vez mais no nosso campo de visão, se quisermos, na nossa perspectiva, até porque não esquecer, e adiante talvez possa valorizar um bocadinho isto, todos os elementos que nós, digamos, com que nós nos confrontamos são também elementos que vão ser elementos de construção própria e depois de representação da nossa parte. Portanto, porque vamos também, cada um de nós cria uma imagem e essa imagem depois é transmitida, portanto é também uma percepção e uma representação que é importante ao nível do turismo e ao nível das referências que nós vamos deixando aos outros por parte desse mesmo turismo. Então, quando nós falamos destas questões, há aqui cada vez mais mutações do território. Eu de vez em quando talvez vá chamar a atenção através, julgo que se vê o cursor, também vai chamar a atenção através do cursor. Num ou noutro momento vou fazer precisamente isso e tentando salientar duas ou três ideias mais importantes. Muitas vezes não vou ler o que está presente, vou fazer um comentário em torno da ideia que está presente, mas entendam isso não como um descuido, mas apenas como uma valorização, já que está a ser projetado, muitas vezes não precisa de uma leitura tão concreta. De qualquer forma, esta ideia foi buscá-la a um homem que trabalha nestas questões há muito tempo também, o Jorge Mangorrinha, que é uma pessoa que fala precisamente destas questões também do território da atratividade turística. Julgo que vocês poderão ter já tido contacto com o autor, e ele fala precisamente dos novos espaços construídos para o turismo. Estes novos espaços construídos para o turismo têm muito a ver com ideias específicas que podemos ter em consideração, ou que cada vez mais são tidas em consideração, e que nos dão duas ou três referências importantes quando falamos do turismo. Uma delas tem a ver precisamente com a qualidade paisagística. A paisagem é sempre um elemento importante, importa perceber a paisagem, e aqui a ideia da percepção da paisagem é uma ideia de bastante significado, porque a maneira como percebemos permite-nos transmitir essa paisagem também, e essa transmissão é cada vez mais significativa nos dias de hoje. Nós sabemos que quando falamos hoje daquilo que é aquilo que nos afeta ou influencia, cada vez mais nós percebemos que qualquer uma pessoa pode influenciar outra, porque a lógica dos influencers e das redes sociais está cada vez mais presente nesta forma de divulgar, de promover os lugares, e perceber a percepção de cada um é muito importante. E essa percepção da paisagem, de que nos rodeia, é muito significativa. E tem a ver também com a ideia da capacidade de carga. Esta capacidade de carga é cada vez mais importante nos nossos dias, quando se fala de temas como, sei lá, overtourism, ou turistificação, ou gentrificação, que não vou aqui desenvolver, não é, digamos, o momento, provavelmente podia fazer, acho eu que não, porque queria falar de outras referências, mas esta capacidade de carga é tudo o que tem a ver com aquele nível de atividade humana que um território permite acomodar sem que se deteriore esse mesmo território, sem que a comunidade que reside não seja afetada de alguma maneira, portanto, mantendo a qualidade da oferta e a qualidade dos recursos existentes. Portanto, isto é bastante importante, e é este equilíbrio, este balanço que é cada vez mais importante na lógica da relação entre a oferta e a procura, e que tem, intermediando entre um e outro, cada vez mais um território que serve de suporte, mas que também serve de percepção e de representação, e que é de facto muito significativo. Isto aqui tem a ver com o facto e isto aqui foi buscar algo com que eu concordo, embora tenha a ver com o autor que está ali expresso, tem a ver com o Jorge Mangorrinha, que afirma que todo o território se torna importante para o turismo. E isto é cada vez mais uma realidade, porque durante muito tempo nós pensávamos que o turismo tinha lugares específicos,
isso fez com que olhássemos para o turismo de uma forma desintegrada, não sistémica, peço desculpa, e esta leitura não ajudou muito, levou algum tempo a integrar o turismo de uma forma sistémica e os territórios do turismo de uma forma sistémica. Julgo que hoje é essa a perspectiva dominante e isso irá melhorar com certeza as relações entre o turismo, entre a oferta e a procura e os territórios turísticos ou territórios do turismo. Professor Norberto, só uma questão. Nós tivemos aqui um problema técnico e a sessão vai terminar, mas quando voltarmos, voltamos para o mesmo link, está bem? Ok, foi a questão do vídeo. Mas isto não estava a acontecer e neste momento, nas últimas sessões, tem estado a acontecer aqui. Ok, está bem. Mas eu peço a todos para voltar a entrar no mesmo link. E peço desculpa mais uma vez por isso. Tudo bem, não há problema, tudo bem, com certeza. Faltam 5 minutos, se quiser ir aproveitando. Sim, ok. Não, pensei que ia ser já... Não, faltam 5 minutos. Ok, pronto. Nós já entrar no outro link. Mas é o mesmo, não é, Mi? É o mesmo. Ok, sim, quando interromper voltamos. Exato, exatamente. Sim, é capaz de ter melhor, obrigado. São elementos importantes que têm a ver com estas lógicas de que podemos transformar todos os lugares em lugares de turismo, o que quer dizer que temos que contar sempre com o facto de, nesses lugares, existir uma outra população que não é a população visitante e assim a população residente. Este equilíbrio é muito importante. De facto, todavia, há estes locais que se tornam quase irreconhecíveis em relação à fisionomia de há meio século atrás, em que o turismo foi extremamente impactante em termos do território, da paisagem, dos lugares em si, enquanto que há outros que foram claramente valorizados com uma regeneração de forma bem planeada de todos estes elementos. Estas questões levam-nos para algumas imagens que eu tinha agora aqui para mostrar pelo excesso, que todos conhecem, mas ficam sempre bem nestas apresentações, que é precisamente aquelas imagens do excesso de pessoas em espaços que nós normalmente, quando nos apresentam a promoção, não existe ninguém, e quando percebemos que todos esses espaços são excessivamente ocupados, que têm um excesso de carga evidente, como é o caso da Muralha da China, ou como é o caso que nós vemos, sei lá, esta é a Ramblas de Barcelona, com uma imagem da negação do turista ou a tentativa de afastamento dos turistas, que está expressa também de uma forma com tamanho significativo, como estamos a ver nas paredes, ou um outro elemento, trouxe 3 elementos, que são 3 elementos bastante importantes no turismo hoje e pela vertente negativa também, embora continuem sempre a ser elementos de atratividade turística significativa, que é o caso de Veneza. Estes três elementos são 3 elementos que são bastante interessantes porque permitem-nos levar a questão para a paisagem, para a alteração que as pessoas colocam na paisagem. Para além do monumento de espetáculo, para além do facto de todos procurarmos a monumentalidade, a festa disto, daquilo, a diferenciação, a identidade disto ou daquilo, as pessoas, como se vê por esta imagem, passam a fazer parte também da paisagem. A paisagem passa a ser marcada pela presença continuada de pessoas. Isto é uma diferença significativa que temos que ter em mãos, ou que temos que ter em atenção, e que, como dizia já o John Hurry, tem a ver com este olhar do turista, e o olhar do turista que era só para as monumentalidades passou a ser para outros turistas também, cada vez mais para outros turistas que vão ocupando muito desta organização de que estamos aqui a falar. Portanto, isto é algo que é relativamente pertinente e que nos leva precisamente para aquela lógica da paisagem, a paisagem que é algo que se alcança com a vista, com o olhar, como diz o John Hurry, e é algo que nos permite este sentimento de emoção. Eu já tive a oportunidade, até por iniciativa da vossa professora Noemi Marujo, tive a oportunidade de escrever um pequeno texto com ela sobre estas questões da paisagem, no vosso território, tinha a ver com o território alentejano, com os espaços do Alentejo, e estas lógicas surgem precisamente quando nós queremos escrever sobre paisagem, surge sempre esta ideia daquilo para que estamos a olhar. Claro que também temos que perceber como estamos a olhar e depois de estarmos a olhar, como é que vamos representar aquilo que vimos. Portanto, este elemento é esta relação, que é uma relação
de mutação permanente, é esta relação de mutação permanente, pela influência que tem esta percepção e a representação, mas também a influência do homem. O homem que está sempre e continuadamente a alterar a paisagem e cada vez mais presente nas paisagens turísticas, nos territórios turísticos, o homem está, desculpem, o ser humano, peço desculpa, o ser humano está cada vez mais presente. Portanto, há aqui 2 ou 3 elementos mais que estão muito presentes na paisagem. Um deles é a história. A paisagem é um produto da história, é um produto de layers diversos desta história que nos dá depois uma imagem da atualidade e é claramente também uma referência de identidade, portanto, induz identidade. É normal nós termos esta referência de identidade quando tem a ver com aquela referência de pertença a alguma coisa. Portanto, que tem muito a ver com a pertença. Claro que a paisagem tem que ser vista sempre como algo patrimonial, portanto, tem a ver, é um património que nós temos e que podemos utilizar como um recurso e como um recurso de grande qualidade. Claro que esta qualidade é uma qualidade de grande diversidade, portanto, há aqui grandes diversidades e grandes diferenciações em termos de paisagem.